Volta a falar sobre os protestos nos Estados Unidos em razão da morte de um negro. A gente fala agora do estado da Califórnia, que acaba de decretar o estado de emergência após autoridades de Los Angeles solicitarem mais tropas da Guarda Nacional Americana para tentar conter os protestos pelo assassinato de George Floyd. Um negro americano que morreu na última segunda-feira após uma bruta abordagem policial. Mais uma pessoa morreu e ao menos 3 foram baleadas nessa quinta noite de protestos violentos. George Floyd, o homem negro que foi asfixiado por um policial branco e depois morreu em Minneapolis na segunda-feira. Na madrugada deste domingo, uma pessoa morreu e outras 3 foram baleadas, então, nesses protestos em Indianápolis, no estado de Indiana, segundo a polícia local. A gente tem imagens dessas movimentações. Lembrando que no sábado, um jovem de 19 anos e também um agente federal morreram e centenas de pessoas foram presas nesses protestos que envolvem também muito vandalismo, como você vê aí nas imagens, carros que são incendiados, ruas que são fechadas. Para se ter uma ideia, aí, ao menos 25 cidades americanas de 16 estados já determinaram o toque de recolher por causa desses protestos, inclusive muito violentos e que, segundo, inclusive, um pedido do presidente Donald Trump, precisam ser reprimidos fortemente. Então, há a ordem do toque de recolher, mas os manifestantes ainda seguem nas ruas, provocando muito vandalismo e a polícia em choque. Até por isso, agora o estado de Los Angeles, acaba de decretar situação de emergência, pedindo mais participação da Guarda Nacional para trazer tranquilidade às ruas. Bom, esses protestos agora chegam de outras regiões do mundo também. Fora dos Estados Unidos, há registro de protestos em Toronto, Londres e também Berlim. Mais cedo a gente mostrava a movimentação em Londres, bem ao lado do prédio da Embaixada dos Estados Unidos. Por lá, centenas de pessoas se reuniram numa forma pacífica, acredito que ainda estão por lá, dando apoio a esse movimento antirracismo que vem dos Estados Unidos. Então, a gente observa toda essa movimentação, já são 5 noites seguidas de protestos violentos em vários estados e cidades norte-americanas, com muito vandalismo. A gente relembra, que esses protestos começaram com a morte de George Floyd, homem negro americano que foi morto, asfixiado por um policial branco em Minneapolis na última segunda-feira, dia 25. De 25 cidades de 16 estados, existe já esse toque de recolher em razão desses protestos violentos, ainda não controlados pelas autoridades locais, e também a gente mostra já protestos que passam das fronteiras norte-americanas e chegam ao Canadá, Reino Unido e também à Alemanha. Então, a gente também fala agora do policial responsável pela morte desse negro americano, ele chama Derek Chauvin. Ele foi preso e acusado formalmente de homicídio, mas os manifestantes vão às ruas e pedem que os outros policiais envolvidos na operação, também sejam acusados e que paguem também pelo mesmo crime. Então, segundo o levantamento, inclusive, de uma agência de notícias, quase 1.700 pessoas já foram presas em razão desses protestos violentos. Quase 1/3 dessas prisões ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, onde, de fato, agora, o governo declarou estado de emergência, quer dizer, muitas prisões, 1/3 das prisões totais até agora ocorreram em Los Angeles, e por isso, existe agora esse pedido, essa declaração de estado de emergência, que acaba abrindo espaço para a ordenação à Guarda Nacional, que dê ainda mais apoio aos 10.000 policiais da cidade. Quer dizer, todo esse contingente, 10.000 policiais, não conseguem controlar
essa onda de protestos violentos e, por isso, agora está sendo necessária a participação, o apoio da Guarda Nacional norte-americana para tentar manter a tranquilidade, a segurança nas ruas de Los Angeles. Então, nesse domingo também, o Conselho de Segurança Nacional, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, ele declarou que não vê o racismo como sendo um problema existente na polícia americana. Então, declaração também que pode gerar muitas críticas, já que a principal reclamação desses manifestantes foi justamente essa ação dura policial contra um negro americano que estava ali já imobilizado e, enfim, só pedia um descanso, né, daquela ação policial para que ele pudesse respirar. Inclusive, já a participação de muitas celebridades dos Estados Unidos em apoio a essas manifestações, enfim, e agora essa voz do governo, né, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, dizendo que o racismo não é um problema presente na polícia norte-americana. Então, só relembrando, né, na madrugada de hoje, a gente já tem o registro de uma morte, né, mais uma morte, né, a contar desses números, e outras 3 pessoas baleadas nesses protestos em Indianápolis, no estado de Indiana, segundo notícias das agências locais e também confirmadas pela polícia local. Lembrando, então, que no sábado um menino, né, um jovem de 19 anos e um agente federal já haviam morrido também em centenas de pessoas presas nesses protestos. Em Seattle, que fica no estado de Washington, 27 pessoas foram presas nas manifestações de ontem. As infrações iam desde agressões a incêndios, destruição e saques. Então, são manifestantes que provocam muito vandalismo nas ruas dos Estados Unidos, o que impede que a população toque a vida normalmente, né, vá às ruas, né, e cumpra com o seu dia, já que os manifestantes promovem toda essa desordem, inclusive com agressões, incêndios a carros, a várias estruturas e também destruição de prédios comerciais e também saques, né? Inclusive, vários veículos de imprensa norte-americanos foram atacados nessas manifestações em diversas cidades, inclusive protestos violentos que também chegaram à Casa Branca, a residência oficial do presidente Donald Trump, em Washington. Os manifestantes haviam antes já percorrido a cidade e foram contidos por barreiras montadas por agentes do serviço secreto que já monitoravam, claro, a situação, né? Trump veio a público no sábado e disse que os protestos ali pouco tinham a ver com a memória de George Floyd, que na verdade os manifestantes queriam mesmo, estavam lá para causar problema, segundo o presidente norte-americano. Ele que inclusive aproveitou e pediu no Twitter que governadores e prefeitos, né, sejam mais duros ao lidar com manifestantes, ou então o governo federal intervirá e fará o que deve ser feito. E isso inclui o uso ilimitado do poder militar e também de muitas prisões. Então, ontem mesmo, Donald Trump veio ao Twitter pedir um rigor maior na punição dessas pessoas envolvidas nessas manifestações, com atos de vandalismo, saques, como você observa ali, olha, os manifestantes entrando nas lojas, recolhendo materiais, enfim, a polícia de fato não consegue controlar essa situação em várias cidades norte-americanas e por isso esse pedido, né, do presidente norte-americano, Donald Trump, para que prefeitos e governadores sejam mais duros nas punições a esses manifestantes, né? Então a gente relembra que o episódio, a morte desse negro que foi estopim para essa onda de protestos nos Estados Unidos, que hoje já passa das fronteiras norte-americanas e chega a outros países como Alemanha, Reino Unido e Canadá. George Floyd morreu, então, na segunda-feira passada, dia 25 de maio. Ele foi asfixiado por cerca de 8 minutos e 46 segundos pelo policial branco Derek Chauvin, em Minneapolis, no estado de Minnesota. Na sexta-feira passada, já, né, enfim, 5 dias depois, o policial foi preso e acusado de homicídio. Ele segue preso. Documentos, né, mostram que a fiança
do policial foi estabelecida em US$ 500 mil, o que chega aí a 2,7 milhões de reais. Segundo a acusação contra Chauvin, ele se manteve, com seu joelho sobre o pescoço de Floyd durante esses 8 minutos e 46 segundos, sendo que nos últimos 2 minutos e 56 segundos, o homem, o negro, já estava inconsciente. Então, quer dizer, um abuso ali. Enfim, foram 8 minutos segurando a vítima, que mal conseguia respirar, e vendo ali que nos últimos 2, quase 3 minutos finais, ele já estava desacordado. Enfim, ele foi socorrido e logo depois acabou morrendo. A autópsia informou, entretanto, que não houve nenhum achado físico que apoie esse diagnóstico de asfixia traumática ou então até um estrangulamento, porém, o efeito conjunto de George Floyd ter sido asfixiado, somado às más condições de saúde já pré-existentes e até a possibilidade de haver alguma substância ali em seu corpo, provavelmente contribuíram para a sua morte, de acordo com a acusação contra o policial. Enfim, o policial está preso desde a última sexta-feira e os manifestantes seguem nas ruas pedindo um rigor maior, uma punição maior aos outros policiais que participaram dessa operação, dessa ação policial em Minneapolis, em Minnesota, na última segunda-feira, que acabou com a morte de George Floyd, enfim, em 8 minutos e 46 segundos, sendo que nos últimos 3 minutos ele já se apresentava desacordado e por isso, tudo isso, a gente inclusive mostrou as imagens, essas imagens revoltaram aí boa parte da população dos Estados Unidos e acabou gerando essa onda de protestos que já entra na quinta noite, com mais de 1.500 pessoas presas, inclusive com pessoas baleadas e mortos, Inclusive nessa madrugada, o registro de mais uma morte e outras 3 pessoas baleadas em Indianápolis, em Indiana. E aí a gente reforça que em Los Angeles, a situação é de emergência, já que os 10 mil policiais disponíveis pelas autoridades locais já não conseguem manter a ordem ali na região. Inclusive, agora essa declaração de estado de emergência abre possibilidade para pedir ajuda à Guarda Nacional norte-americana, já que há esse pedido do presidente Donald Trump para que governadores e prefeitos sejam duros na punição a esses manifestantes.